campanha eleitoral, eu vi vários e vários candidatos, querendo reeleição ou não, trazendo o assunto, a pauta educação, como prioridade, um discurso muito bonito, onde, na realidade, lá dentro, tanto do Congresso Nacional quanto aqui na Câmara Legislativa, esse assunto é colocado de lado. E aí eu faço uma análise simples. Ué, como todo setor faz. Vamos fazer aqui uma análise de quem o nosso setor educacional elegeu para valorizar ou defender o setor educacional. E aí eu olho lá, você tem o professor alguma coisa, né, que tem ali, tal. E toda legislatura você tem um representante, mas em menor número de que vários outros setores, né? Por exemplo, segurança pública, embora seja muito importante, mas não existe só segurança pública, mas é importante ter a segurança. Mas tem um representante da saúde e que eles brigam, sim, defendem com muita veemência ali o seu setor. E eu acho que falta um pouco isso. A galera, quem foi eleito com esse nome, professor, alguma coisa, realmente defender o setor educacional, seja ele o público ou o privado, né? São os dois. E hoje, quando faz uma análise do IDEB, você coloca toda a pontuação dos alunos no público e no privado. Aí você tem uma média. Aí sim a escola particular é importante dentro desse cálculo, né? Até achando. Não, o que eu acho interessante é o seguinte, inclui-se a escola particular em qualquer análise educacional quando é conveniente, né? Isso eu não estou falando de governo A, B ou C, não. Todos foi feito dessa maneira. Inclusive, ainda é feito dessa forma. E é uma coisa que nós do setor privado de educação, a gente sente muito, porque quando a gente precisa de uma atenção especial para o nosso setor, a gente não se sente representado. A gente não tem. E a discussão, quando traz a discussão do setor educacional, a gente fica numa discussão tão rasa, pobre, preguiçosa, de ficar discutindo ideologia de gênero. Que nem existe, gente, pelo amor de Deus. E eu tô preocupado, sabe com o quê? É com a extinção do curso técnico do ensino médio e a escola particular ficou desprovida, por exemplo, de profissionais muito bem qualificados que vinham, jovens profissionais, acabou de terminar o ensino médio. Você imagina aqui, ó, um rapaz desse aqui de 18 anos, se tivesse feito o magistério ou qualquer outro curso técnico que antigamente tinha, mas dentre eles o magistério, ele já poderia ser contratado por uma escola e está habilitado a ser professor da categoria A e habilitado para ser professor da educação infantil e séries iniciais, hoje até o 5º ano. E a escola perdeu isso, né? Você não tem mais isso. Então, se ele quiser ser professor, ele tem a obrigatoriedade de cair para dentro de um curso de pedagogia e cursar lá. Hoje, o curso de pedagogia, 2 anos, à distância, você forma em pedagogia. Então, a qualidade também do profissional, ela caiu muito. E aí... e tem assim... Aí o setor sofre muito com isso. Assim, a maioria, eu não lembro agora a pesquisa, a origem, mas até 2012, se eu não me engano, 14, a maior parte dos professores nossos, eles tiveram formação na universidade privada, né? Sobretudo ali, final da década de 90, quando o Fernando Henrique ele abre, né, assim, essa possibilidade de você ter várias universidades, né, faculdades em Foi vários quando pipocou lugares. faculdade para todo Isso, que o lado. pessoal brincava até chamado Unisquina, não sei o quê. Mas era a única forma de muitas pessoas acessarem mesmo, né, a universidade. Mas foi o E a FIES. formação é um dilema ainda, né? A formação também de educadores como um todo.
Não é só a formação inicial, mas o próprio processo também de formação continuada. E é isso, e às vezes a gente fica fazendo debate, cara, que olha, e essa coisa mesmo da ideologia de gênero, quando vem de um jeito, meu Deus do céu, e como se fosse uma coisa que ela fosse um objeto concreto, não é? Em 2018 eu conversava muito com meu irmão, por exemplo, ele é evangélico, gosto muito, e ele indignado quando saiu aquela história da mamadeira de piroca, não sei o quê. Aí eu perguntei pra ele, ô, mas deixa eu ver, quantas vezes um filho teu chegou aqui com uma madeira de piroca, ou disse que viu na escola? Ah, não, porque estão dizendo desses. Cara, não cai nessa. Vê, existe, não existe. Assim, pra mim, o que chamam de ideologia de gênero tem origem na igreja, na verdade é um combate a algumas formas de existência. Cara, eu como pedagoga, numa escola, eu não posso vivenciar uma situação de violência na escola e ignorar. Isso. Aquilo dali não é para o âmbito familiar, não é um âmbito familiar. A escola, ela não é, eu tenho dito, não é uma extensão da família. Ela não é. A escola é um lugar da ciência. Quer seja a sua escola particular, quer seja a escola, é um lugar da ciência. Ela deve prezar pelo conhecimento científico. Né? Sim. Tem coisas que muitas vezes nós vamos ter na escola que talvez eu, enquanto pai, enquanto mãe, discorde. Entendeu? Sim, pelos meus. Mas isso não pode fazer com que. Já pensou se todo pai impuser para a escola o que a escola deve ensinar? Como é que você baliza o conhecimento humano? Não. Não quer dizer que você não vai entrar. A gente acumulou enquanto ser humano, É. enquanto humanidade, conhecimento. É óbvio que a gente não consegue dominar todo o conhecimento que a humanidade produziu, por isso que a humanidade pensou no processo escolar e aí pensando em determinada série você aprende determinadas coisas. Quem fez isso não foi qualquer pessoa, nós estamos falando de educadores, de especialistas que entendem do processo de desenvolvimento, por exemplo, da criança, entendem em que momento determinados conhecimentos devem entrar ou não. E aí eu chego de repente, não, mas isso aqui não se ensina. Cara, aboliram, inclusive, em vários planos municipais de educação, a palavra gênero. Inclusive, gênero alimentício. Sabe o que alguns deputados faziam? Pegavam o projeto, sei lá, o plano municipal, a versão, a minuta do plano. Jogava lá o Ctrl L e botava a palavra gênero. Onde tinha, eles saíam tirando. Inclusive, gênero alimentício. Aí é a falta do conhecimento de como funciona um centro educacional. Eu não, nesse assunto, eu não dou razão nem para um lado e nem para o outro, porque são nesse embate as argumentações, elas de alguma maneira faz um determinado sentido, cada um defendendo o seu lado, mas quando eu vou e analiso a pessoa, quem é que está fazendo essa crítica ou argumentando contra ou a favor, não tem experiência, não tem formação nenhuma no setor educacional. Então, o cara nunca vivenciou. Então, coloca uma situação... Para mim, essa foi o absurdo dos absurdos quando em São Paulo, por exemplo, fizeram isso. Retiraram a palavra gênero alimentício, porque não queria que essa palavra. Existe gênero humano, gênero alimentício. Sim. Existe gênero do ponto de vista da gente pensar a questão, né, das relações. Exato. Parece aquele negocinho de ficar um brigando com o outro e eu vou lá fazer isso aqui porque eu vou provocar o outro lado. Enquanto isso, eu quero saber lá, e a escola, a estrutura da escola, e a formação do professor, é isso que tem interessa. professor ou não dentro daquele centro educacional, entendeu? Né? Eu vi professores que muitas vezes foram acusados, alguns colegas, inclusive, acusados de doutrinação, e esses colegas, Aqui meu no Deus do DF? céu, não, Ah, tá. Pernambuco. Coitados colegas, mal tinha tempo para passar o conteúdo. Sim. É óbvio, muitos professores às vezes acabam manifestando sua posição política ou, sei lá, dando opinião sobre determinado assunto, mas eu sempre digo uma coisa, não vamos subestimar a capacidade de nossas crianças pensarem. Exato. Não vamos subestimar a capacidade de nossas crianças pensar. Se eu subestimo a capacidade da minha criança pensar, se você tote, se você é meu professor, você emite uma opinião sobre determinada, é óbvio que você é uma referência. Sim. Agora é o seguinte, aluno não é tábula rasa não é tudo que chega na escola que absorve não. O processo de conhecimento não é estático,
É processo. Tem coisas que eu, inclusive, aprendi do ponto de vista de conhecimento, lá na quarta série, que 10 anos depois, que eu achava que não fazia sentido nenhum, 10 anos depois, de repente, eu me lembrava daquilo, ou coisa parecida. Então, no fundo, você pode, enquanto professor, vai lá, sei lá, uma coisa que um aluno discorda com a parecida, não subestimar a capacidade dele pensar, não. Os alunos, eles pensam. Claro. Sabe? Ou nós estamos tratando as pessoas como tábula rasa, que é uma visão extremamente equivocada, e eu acho que o principal desafio que a gente está aí é a gente pensar que a escola ela foi esvaziada de conteúdo. As reformas que vieram, elas foi esvaziando a escola de conhecimento. Foi diminuindo cada vez mais carga horária. Eu sou um defensor da escola de tempo integral por Isso. uma série de razões, sabe? Sobretudo para as pessoas Perfeito. que não têm condições de acessar uma série de coisas. Você pega uma criança, por exemplo, de classe média, e você pega uma criança que mora na periferia de Brasília, pode colocá-la na mesma escola. A criança de classe média, ela vem com o que o Bourdieu diz, com um capital cultural, e ela já chega em vantagem em relação àquela criança. Porque a criança na classe média, sei lá, ela frequenta alguns espaços que essa criança não frequenta. Muitas vezes ela já fez um curso de línguas, muitas vezes aliás, ela frequenta, ela acessa uma série de outros conhecimentos que muitas vezes essa criança está na periferia e não acessa. Então, Sim. quando você chega na escola, com esses dois sujeitos na mesma escola, como é que eu posso tratar de igualdade nesse sentido? Não é possível, porque senão eu vou estar tratando o ser humano como se ele fosse uno. A questão é, o conhecimento é o mesmo, mas as estratégias pedagógicas eu tenho que encontrar para que aquele aluno que chegou aqui, ele possa se apropriar do conhecimento. Isso. Entendeu? Valorizar a educação básica. Quando eu trago o assunto educação para conversar sobre educação, eu costumo dizer o seguinte: a maioria das pessoas, a galera, entra no assunto de âmbito federal. E às vezes a gente não faz aquela análise do que está ocorrendo, por exemplo, na nossa região administrativa. Se é de São Sebastião. Eita, meu Deus do céu, não sei nada. São Sebastião tem quase 200 mil, ou nesse momento já tem ultrapassado 200 mil habitantes. Não tem uma escola pública de educação infantil. Quanto mais de período integral. Sim, uma coisa que o povo pode. As pessoas, né, falam do Agnello e tudo mais, cada um quer criticar, critica, mas foi o governo que mais fez creche nesse Distrito Federal. Sua gestão foram 50 creches. Nós não estamos sem construção de creche. Aí você fala, por exemplo, né, da educação infantil, quando você pega o tema creche, é assim, eu fico impressionado. Eu estava, inclusive, em São Sebastião agora, no fim de semana, no sábado, antes de ir pro show da Anitta, eu fui lá numa comunidade que o pessoal chama de Lixão. O show da Anitta foi aonde? Foi em São Sebastião? Não, foi não. Ah, Poderia ter tá. sido. Ai, nunca sei onde é. Onde acontece na praia. São ruim de localização. No Lago Sul. É ali pelo Tá. Lago Sul. E aí eu fui lá, tava lá em São Sebastião. Aí fui visitar um pessoal, né, que a gente sempre tem acompanhado. E você vê as condições e a situação de um monte de criança que não acessa escola. E, cara, não é porque a mãe não quer. É. A questão da creche não é porque a mãe quer ficar ali com as crianças. Em São Sebastião é porque não tem. É porque não tem. Não tem. E nós precisamos encarar, porque se eu não tenho creche, se eu não tenho uma educação infantil, como é que eu quero esperar que eu tenha? Aí nós vamos chegar muitas vezes no quinto ano, ou no final do nono ano, tendo que alfabetizar muitas vezes. Sim, Porque essa base também falta. Então a gente precisa claro. encarar esse tema educacional assim com bastante ênfase. E paralelo a isso, Totti, eu sou defensor de que a educação ela tem que estar alinhada com a questão cultural. Eu Claro. preciso ter espaços culturais, eu preciso ter espaço de lazer para a juventude, que muitas vezes nós não temos, né? Cultura e esporte anda de Tem que mãos estar, a dadas com coisa a educação. tem que estar conectada, sabe? Por Tudo. isso que a escola de tempo integral, ela possibilita